Muito bem, vestibulantes da Universidade de Brasília, de volta aqui trazendo agora, na verdade, de volta aí porque a gente sempre tem vídeos aqui, né? Mas eu tô trazendo dessa vez aqui, inaugurando a nossa maratona de questões aí de revisão, tá? A gente já anunciou aqui que a galera lá do nosso curso de análise de obras, a gente tá com os encontros lá aos domingos, retomando agora, a gente deu uma parada antes das férias, retomando agora depois das férias, e aí a gente tem os encontros lá aos domingos e a live ela fica aberta aqui no YouTube, tá? Sendo a gravação disponibilizada somente depois para o pessoal lá do curso de análise de obras. Então, eu já faço o convite para você acompanhar com a gente todos os domingos aqui, aulões aqui de revisão das obras, né? E ao longo da semana disparando aqui vídeos, uma questão aqui por dia, né, do PAS 1, 2 e 3 para vocês revisarem aqui comigo, tá? O edital está prestes a sair e a gente tem que começar aí a dar aquele gás ali. Se você não começou a estudar ainda, já tem que começar, e se você já vinha estudando, a gente tem que dar aquele gás nessa reta final, tá bom? Então, eu trouxe aqui hoje nossa primeira questão aí da nossa bateria de revisão, e aí eu já faço o convite para você, se não tá lá no nosso canal do Telegram, lá eu vou deixar na ordem ali os vídeos, e à medida em que eu já for gravando os vídeos e for disponibilizar, você vai receber o link lá no canal do Telegram antecipadamente para você se programar para assistir. E eventuais materiais também que eu posso disponibilizar futuramente, vou deixar lá para vocês, tá bom? E se você não está no meu curso de análise de obras e tiver interesse, link na descrição do vídeo, vamos estudar junto lá, com certeza vai ser um diferencial para você. Maratona de revisão, vamos lá, questão na tela, questão inédita, tá, pessoal? Lembrando que eu tenho o e-book de questões inéditas, estou atualizando aqui com a versão 2022/2, né? E aí eu já trago para vocês aqui uma questão inédita que está até lá no material, né? Que é grátis para a galera do curso de análise de obras. Questão inédita 2022, trouxe aqui para vocês A Noite Dissolve os Homens, tá? Do Drummond. O Drummond é um autor que eu sempre espero na prova de vocês, é um autor muito importante, muito relevante para a prova do terceiro ano e para os vestibulares em geral. Então, no caso do PAS 3, nós temos aí a obra A Noite Dissolve os Homens, e aí eu trouxe um item aqui para vocês. Vamos lá. No texto A Noite Dissolve os Homens, né, de Carlos Drummond de Andrade, é possível perceber uma crítica contundente às ditaduras fascistas e populistas da primeira metade do século XX. E aí, pessoal, se a prova fosse hoje, se fosse agora, você marcaria certo ou errado, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, pensa um pouquinho e aí volta aqui para a gente continuar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu já trouxe essa questão já para a gente analisar um pouco a questão do contexto, tá? Em algumas obras vai ser muito interessante você levar esse contexto para a prova, porque muitas vezes a obra ela é resultado, ela é produto do contexto em que o artista está inserido. Normalmente, inclusive, essa é a regra, né? A gente vai ver que algumas pinturas, várias outras obras aqui, músicas aqui, são consequência do olhar do momento em que vive o autor. Tá? E aqui não vai ser diferente, então o item trouxe isso pra gente. Será que realmente nós teremos aí essa obra do Drummond associada aí às ditaduras fascistas, né, e períodos populistas ali da primeira metade do século XX? Vamos lá? Vem comigo aqui na fundamentação. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, lá na matriz do PAS existe uma referência direta a isso, então eu trouxe esse item de lá, né? A gente sabe, eu já falei isso aqui nos meus aulões, que a prova ela sempre traz, muitas vezes nas suas questões, ela traz meio que copia e cola trechos da matriz do PAS. Então, por isso que quando eu vou elaborar as questões, a prioridade é puxar de lá e depois eu vou puxar, né, de trabalhos científicos aí, de artigos, de dissertações, de teses, para você ter um material muito completo. Então, a própria matriz ela já faz essa referência. Ela fala, ó, no texto, né, A Noite Dissolve os Homens, é possível perceber uma crítica contundente às ditaduras fascistas e populistas da primeira metade do século XX. Temática também relacionada com a obra Quarteto para o Fim dos Tempos, movimentos ali destacados ali, né, que é o 1, 6 e o 8, lá do Olivier Messiaen, né? Messiaen.
Então, o que que acontece? A gente tem que lembrar que aqui, quando o Drummond vai elaborar essa obra, né? A gente vai ter aqui, lá na década de 40, a gente vai ter aqui, vai acabar, né? Ele vai ter passado ali por um período muito turbulento, né? A gente vai ter a Primeira Guerra, o período entre guerras, e aí a Segunda Guerra acontecendo, né? Então aqui a gente tem momentos muito importantes que vão abalar as estruturas, não só no Brasil como fora do Brasil, né? As duas grandes guerras, elas abalaram muito, e isso foi materializado muitas vezes na produção dos autores, produção literária principalmente. Essa questão dos trabalhos trazerem um pouco nessa época, que a galera que viveu aqui década de 30, década 20, 30 e 40, mas eu acho que principalmente 30 e 40, havia muito aquele temor sobre o dia de amanhã, né? Sobre como, se eu vou viver o dia de amanhã, como será o dia de amanhã? Será que vem uma liderança ali, vem um ditador aqui para o poder e aí as coisas vão complicar ainda mais do que a gente viu? Será que tem como ficar pior do que a gente já percebeu e vivenciou? Então, muitas vezes o artista ele vai ter esse olhar na sua produção. Aqui no Drummond não vai ser diferente, tá, pessoal? Então ele vai elaborar esse poema, inclusive ele faz uma dedicatória aí ao Portinari, e aqui ele vai evocar justamente isso que se alastra ali, né? Essa preocupação dos homens ali, da sociedade em geral, a respeito do que está acontecendo e do que pode acontecer ainda, tá? E muito fruto também desses acontecimentos, da consequência das ideologias totalitárias ali, né, que muitos já terão experimentado ali a crueldade, né? Aqui a gente está falando do nazismo, do fascismo, se a gente for olhar principalmente no contexto externo, né? No contexto geral. Mas se a gente for olhar também no Brasil, né? A gente vai ter um certo descontentamento ali com a era Vargas, né? Principalmente nos períodos finais, né? A gente vai ter ali grandes preocupações em relação a isso. Então, isso também vai servir para o autor se expressar e meio que desabafar, externar sua preocupação, tá? E aí, pessoal, eu até trouxe aqui o destaque para vocês do contexto, né? E a gente avança também aqui, ó, com Silva 2017, trazendo o seguinte, ó: O Tempo em Sentimento de Mundo, que é essa obra que vai ter uma série de poemas ali dentro, no qual aqui A Noite Dissolve os Homens faz parte, né, desse livro, publicado lá na década de 40. Esse livro ele vai trazer muito desse pensamento. Então ele é basicamente um reflexo do futuro, né, carregado de peso da tragédia do momento presente. A Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo e o fascismo na Europa e as ameaças do Estado Novo no Brasil contribuem ainda mais para uma poesia legitimada de guerra, né? De trazer aquela preocupação, aquela angústia de refletir, de detalhar algumas situações, né? A gente tem bastante isso nessa obra do Drummond, principalmente quando ele faz aquela dualidade, aquele contraponto de dia e noite, né? Aurora, né? Aquela esperança, né? Então ele descreve, a gente tem dois grandes momentos nessa obra do Drummond, que é o início ali dele descrever essa escuridão, né? Aquela sensação tensa, né, da guerra, das situações, de como as coisas aconteciam, e posteriormente aquela esperança de dias melhores, que até está destacado aqui, ó, a expectativa de um futuro melhor e a apreensão do presente tornam o ser menos individual e mais coletivo, tá? E aí lá na própria obra, no próprio texto, vocês vão ver uma indicação direta, né? Mas se a gente puxar principalmente ali nas estrofes anteriores, a gente vai ter muito esse destaque da escuridão, né, do medo, da incompreensão, né? E aqui e claro, vão remeter a essas questões todas, mas a gente tem aqui principalmente, ó, um destaque direto, ó: o triste mundo fascista se decompõe, né, ao contato de teus dedos. Então a gente já tem um destaque bem explícito aqui a respeito de tudo isso, mas está implícito em todos os outros momentos ali, nesses destaques anteriores aqui, tá? E para finalizar, né, a gente então coloca esse gabarito, pessoal, essa questãozinha nossa aqui, a gente destaca então esse gabarito como sendo certo, tá? Questãozinha
correta, tá? No texto, então, A Noite Dissolve os Homens, de Drummond, é possível perceber uma crítica contundente às ditaduras fascistas e populistas da primeira metade do século XX. Tá? A gente já viu que o gabarito disso aqui está lá na matriz e eu trouxe outros elementos ali para a gente discutir aqui um pouco sobre isso, tá certo? Gostou? Coloque seus comentários aí, dê like no vídeo, tamo junto aqui, convido aí então para conhecer aqui os links, tá lá com a gente no canal do Telegram, contem comigo, até o próximo vídeo, vamos que vamos para você gabaritar na prova, vou te ajudar e você vai perceber que vai fazer a diferença. Tamo junto aí, valeu, valeu!